Vag, professor Flávio Fogel já está entre nós, já tem nosso convidado, mas antes de tudo, enfim, quartei-vos, meu povo, com a presença do mestre, amigo, professor e melhor analista político de Mato Grosso, professor João Edson. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela, obrigado. Boa tarde, Flávio. Anderson está com saudade de falar do Vasco. O Vasco não joga, eu não vejo o Anderson. Não tem mais para quem ficar falando essas coisas. Washington, Camila, você, nosso ouvinte, nesta quarta-feira, véspera de início de Copa do Mundo. Véspera. Amanhã, abertura. Manda energia boa. Mas eu hoje que eu vi alguns carros com algumas bandeirinhas na janela do Brasil. Ainda tá... Mas acho que sábado esquenta. Pois é, meu coração já esquentou. Eu achei que nunca mais eu ia me emocionar com o Brasil, fiquei decepcionado, mas já tô mole, professor. Já tô na torcida. Futebol é igual esse, você fica com raiva, mas quando encontra o coração bate. Eu tô assim. Professor Flávio Fogel, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, João Edson, boa tarde a toda a equipe da CBN, boa tarde aos nossos queridos ouvintes. A esperança nunca morre no coração de um brasileiro com a Copa, né? Olha, 24 anos, como foi em 94, quem sabe não emplaca, né? Esperança é o último que morre. Né? Algum analista de numerologia pode até analisar isso pra gente e ver se a probabilidade aumenta ou não, né? Diz que a probabilidade está alta, além desse número, né, que é cabalístico aí 24 anos, também eu vi uma vidente que disse assim, que tem um time de basquete que toda vez que ele chega na final, das últimas vezes, o Brasil foi campeão. E ele tá também na NBA na final. Aí mostrava isso. Falei, gente, e tem aquele famoso vidente argentino que diz que o Brasil ganha em 2026. Olha aí, vamos ver. Vamos torcer, né? Que eles estejam certos. Eu tô muito iludida. Eu tô até neon hoje por conta do Brasil. Professor, antes da gente colocar o nosso convidado aqui na bancada, eu quero só publicamente aqui falar para o senhor que toda vez que eu vou no Univag, eu volto impressionada com a organização, com o critério, com a troca que tenho com os alunos. Eu sempre saio orgulhosa de ter vocês aqui e de poder falar daquilo que tem alta excelência. É sempre um padrão elevado e uma acolhida que eu saio de lá com esse sentimento. Que quero logo a minha filha, os meus filhos lá. Obrigado pelo feedback, mas isso é fruto do trabalho de toda a nossa equipe, né? E em ter o aluno como prioridade zero, que eu sempre falo para todo mundo. A gente tem que preparar cursos e o ambiente e capacitar como se fosse para os nossos entes mais queridos, né? Então, e a gente vê isso, a maioria dos professores, funcionários, tem os filhos estudando lá, né? Então, eu não boto o nosso filho, o nosso ente mais querido em qualquer lugar. E a gente prepara para isso. E é visível, palpável, e eu quero a minha filha, o meu filho lá. E assim, por onde eu passar, professor, quem atende, quem acompanha o trabalho, quem está ali e contribui, aí eu vou nas lanchonetes, é tudo muito organizado, na academia, na sala de aula, converso com os alunos, está de parabéns em todos os sentidos. Obrigado, em nome do Univag eu agradeço seu feedback, é sempre muito importante. Ali é uma cidade universitária, né? Professor. Ela tem todas as características da cidade universitária. Sim, mesmo, isso, né? uma cidade mesmo. Com linha de ônibus que passa dentro, com restaurante, com condições. E numa época que a geração Z tem todas algumas características assim bem específicas, né? E que é importante para a construção da formação profissional. Sim. O formar também a capacidade de interação, de relacionamento, aquele campus é maravilhoso para isso. Por isso que eu tô compartilhando. Cheguei em casa, conversei com o Paixão, falei, dá orgulho. A gente chega numa fase da vida, e graças a Deus é a minha, que eu só falo do que eu acredito. E é uma honra mesmo ter aqui na bancada, e é diferente. Você que me ouve, eu tenho uma filha que presta vestibular esse ano, vale muito a sua visita, e a gente tem que parabenizar, porque é um trabalho impecável. 15 horas, 14 minutos, depois do meu desabafo de mãe aqui para você. Vamos falar do que hoje, professor? Quem o senhor trouxe? Amanhã é o dia da gastronomia brasileira. Amanhã? Amanhã. Então, pensando nisso, né, que essa semana tem essa data da gastronomia, eu pensei em nós trazermos aqui né, o tema gastronomia matogrossense. Gostei. Né? Porque quando a gente fala em gastronomia, não é só o ato de cozinhar, né? Nós estamos falando de memória afetiva, nós estamos falando de história, de cultura, de território, né? E Mato Grosso tem uma característica muito legal, né, e única, que são os 3 biomas. Que quando a gente vai para um olhar da gastronomia, a gente pode falar em 3 reinos gastronômicos. Nenhum outro estado do Brasil tem essa característica. Então, para falar de gastronomia matogrossense,
eu convidei o professor Bruno Kimura, que é o coordenador do curso superior de gastronomia da Univag. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, professor Flávio. Muito obrigado à bancada, a todos os ouvintes. Vai ser um prazer falar sobre gastronomia, especialmente a gastronomia mato-grossense, que eu sou apaixonado e a gente tem muito a mostrar, a contribuir e principalmente quando recebe, né, pessoas de fora. A gente tem muita coisa para mostrar, muitos sabores para compartilhar. Muito obrigado. Imagina, professor, vou pedir só para chegar um pouquinho mais perto do microfone. Deixa eu levantar um pouquinho, que o Washington quer ouvi-lo em alto e bom som. Melhorou, Washington? Professor, já disse aí da sua paixão, já registrou desde a largada pela cultura e gastronomia mato-grossense, mas aqui, não é, meus amigos de bancada, a gente sempre começa ouvindo as boas histórias dos nossos entrevistados, as raízes, de onde vem e também a sua conexão com o Univag, professor. Você é filho de quem, né? Como fala. Professor João fala povo de quem, né, professor? Povo de quem? É isso aí. Já que a gastronomia é cuiabana, Será que ele é tem que cuiabano? começar pelo povo de quem? Porque toda vez que a gente vê um oriental, a isso. gente tem a dúvida se ele é cuiabano, né, professor? Você tem também? Eu tenho. Como eu vim de Campo Grande e o grupo oriental para é de- muito grande lá, né? Quando eu vejo alguém aqui, eu acho que acabou de chegar. De Campo Grande? Ou de qualquer lugar. Vamos descobrir, da onde? Por conta dos meus traços, né, tenho ascendência japonesa, mas eu sou nascido em Cuiabá. Tá lá. Nasci, criei em Tá Cuiabá. Acredito que seja por isso, minha paixão pela culinária, também pela cultura cuiabana. Saí de Cuiabá para estudar, fui fazer gastronomia no interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, tem uma cultura na gastronomia muito importante. Foi uma cidade do primeiro curso de cozinha profissional do Brasil, se chama Águas de São Pedro, fica no interior de São Paulo. Maravilhosa, aliás. Aliás, Maravilhosa. turística, Tem né? um hotel lá maravilhoso. Tenho, Isso. já Que, fui. inclusive, o curso de gastronomia que ele fez fica lá dentro. Ai lá, maravilhoso mesmo. Me formei em 2007 e desde lá venho trabalhando com gastronomia. Já trabalhei em restaurantes, em bares, hotéis, navio de cruzeiros, com consultoria. E desde 2016, quando o curso de gastronomia abriu no Univag, fui convidado para ser professor no curso e venho trabalhando no curso desde então. Em 2023... Nós temos que fazer uma pergunta antes de você avançar. Nasceu no Hospital Geral? Nasceu no Hospital Geral? Não nasci no Hospital Geral. É gente rica, professor. Gente, né? Deve ser fêmea, Jardim Cuiabá. Pergunta difícil? Eu esqueci. Eu sei que já fechou o hospital, inclusive. É aquele que já fechou São Lucas. São Lucas. Acho que é Provavelmente. São Lucas. É que a gente tem um grupo seleto dos cuiabanos nascidos no Hospital Geral. É, Mas não tem problema. Você cozinha bem? olha, A gente pode abrir uma exceção para esse grupo. modéstia à parte, eu acho que eu sou um bom cozinheiro também. E desde 2023 assumi esse desafio, né, de fazer a gestão do curso de gastronomia e vim trazer aqui compartilhar, né, com vocês algumas coisas sobre a gastronomia, principalmente mato-grossense. Adoramos, combina com o clima. E amanhã, para você celebrar, então, fica por aqui, participa no nosso WhatsApp 99803-5580. E se por um acaso chegar aí no seu destino, desligar o seu carro, vá nos acompanhar, por favor, fica o convite lá no YouTube, CBN CBA. Professor Flávio. Bruno, para a gente começar, vamos tentar desmistificar uma questão, uma relação direta que existe, mas não é única, da gastronomia com o alimento, né, com o cozinhar. Por que a gastronomia é tão importante? O que a gastronomia abrange e por que ela é tão importante assim para a identidade de um povo? A gastronomia é uma maneira do povo se expressar, né? A gente estava falando aqui sobre futebol, né? Abriu aqui falando sobre futebol. Futebol é uma expressão também, né, nacional. E a gastronomia é tão forte, eu acho que é até mais forte que o futebol. Ela representa, né, uma identidade, um povo, território, né? Então, é uma expressão cultural muito forte, né? Cada prato, cada história, cada família, né, tem um tempero. É fácil a gente lembrar de uma viagem que marcou por uma refeição que a gente fez, um encontro com uma família que nos recebeu, né? Então, a gente tem essa visão e esse afeto também, né, com a culinária. Você sabe que para mim serviu até de processo seletivo quando comecei a namorar a Fernanda, né? Eu tive que ir para um evento. Calma, processo seletivo. Processo para a família aceitar, porque eu tive que ir para um churrasco lá numa chácara e tinha o churrasco da cabeça de boi.
Sabe aquele que é cabeça de Sei. boi Cabeça inteira? assada. É, a cabeça Ele é assada. bruto. É, e aí eu tive que comer lá, o povo só de olho em mim pra ver se eu ia comer, E eu ia comeu, arregar. professor? Comi. Eu ia arregar? Não, fui lá, comi a bochecha, a língua, mas Mas é comi. Aquele verdade. tirado, passado no vinagrete pra comer. Porque o raiz é esse, né? Tem que sair, passar lá. E também tem esse viés aí, né? É pré-requisito pra alinhar. Sabe que a minha filha tá namorando, né, professor Flávio? Tá. Já tô de genro. E aí, ele De passou. Noro. Ele passou no processo porque faz churrasco, cozinha. Aí a família dele, eu fico com vergonha. A família dele não vai lá e compra a geleia. Eles fazem a geleia, eles fazem o risoto, eles fazem a feijoada. Eu falei, senhor, Não, obrigada. mostrou que é prendado, Passou bom. em todos os critérios gastronômicos. Porque falar, ganhou, né? Conquistou pelo estômago. Mas tem muito isso, né, professor? Tem muito isso. A gente fala que a gastronomia também é uma maneira de demonstrar carinho, né? Demonstrar cuidado. Então, uma pessoa que gosta de cozinhar, que cozinha bem, gosta de receber as pessoas, já é um bom critério, né? Para identificar boas E características. a Fernanda cozinha bem. Cozinha bem, é egressa do curso de gastronomia do Univag. Então eu sou suspeito para falar, eu sou bem servido em casa. Sortudo, senhor. Opa! Mas a questão da viagem é interessante. Eu viajo, lógico, para ver os lugares, só que hoje com tanta tecnologia você vê sem sofrer. Eu viajo é para beber e para comer. Tem que ser bom vinho e boa comida. Senão. a Não, viagem você vai estraga. visitar um local, você quer É. provar a culinária local, né? Faz parte. Não é só visitar Exato, prédio, até para você lugar. poder Você visualizar. quer tá? para fechar até esse fechamento de experiência alinhada à gastronomia também, além da própria visitação dos espaços, né? Ele faz você construir uma experiência que marca, Sim. né? E aí você não esquece. Sem nenhuma crítica e todo respeito a quem faz isso, mas se eu não gostasse na hora da viagem de beber e comer, eu ia fazer trilha. Eu não faço trilha. Não, Porque aí não isso, tem fogão, não tem coisa João, tranquila. isso é tão relevante, porque assim, pode levar os ouvintes também a analisarem. O lugar que você foi, que até é assim, o lugar é bonito e tal, mas se você não gostou da comida do local, você não volta. É que com fome nada fica bom. Uma boa comida. Provei aquela comida, achar a comida forte, não passei, você não volta. Você sabe, tem lugar que é assim mesmo, e aí a gente acaba transferindo a experiência, ela reflete em tudo, se a gastronomia não é... E falando de viagem, mas invertendo agora, professor, quem chega no nosso estado, quais sabores, o que precisa experimentar, o que traz esses traços e representa Mato Grosso, na sua opinião? Puxando um pouco, né, para o assunto que o professor Flávio iniciou, Mato Grosso tem 3 biomas, né? Então a gente identifica como o bioma amazônico, o Pantanal e o Cerrado. Isso traz uma diversidade muito grande para o nosso estado. Geralmente o turista que vem, ele vem para Cuiabá para acessar os destinos, né, aqui próximos. Então, quando a gente fala de Cuiabá, a gente está falando aqui da nossa Baixada Cuiabana, que está mais próxima do Pantanal e do Cerrado, né? Então, a variedade de peixes que a gente tem no Pantanal, de preparos, né, de sabores que a gente tem, eu acho que é isso que o turista que chega no nosso estado, principalmente por Cuiabá, vai encontrar primeiramente, né? Professor, eu só não conheço Amapá. É o único estado que eu nunca fui até hoje. Consequência, não conheço Macapá, mas diz que a cultura é muito próxima do Pará, então tem a proximidade ali. Os outros eu conheço todos. Falando, e aqui estou falando especificamente das capitais, principalmente. O peixe de Cuiabá, ele é diferente. Não estou nem comparando com os frutos do mar, com os peixes de água doce, completamente diferente. Essa diferença, ela está em alguma questão do próprio peixe ou está na forma de fazer aqui em Cuiabá? É engraçado que, comparando, né, os peixes, a gente tem os peixes da bacia do Paraguai, né? Sim. Do Pantanal, e os peixes da bacia amazônica. Tem muitos peixes parecidos, por exemplo, surubim com pintado, né? O pacu com tambacu, mas realmente os nossos peixes têm sabores diferentes, muito por conta dessa questão da bacia. Sim. Então, o bioma, né, da flora, da fauna, isso contribui bastante para o sabor. Mas o nosso preparo também é diferente. A maneira que a gente prepara, que a gente tempera o peixe é diferente dos preparos do norte, né? Do Amazonas, do Pará, do Acre. Isso reflete também, né, no produto final ali
na nossa peixada. Eu particularmente acho uma peixada aqui em Mato Grosso muito mais saborosa que uma peixada que eu já comi, por exemplo, no Amazonas ou Sim, no Pará. completamente diferente. Muito mais saborosa. Posso- E acho que diz respeito a isso que você está falando. Posso aproveitar e perguntar o peixe preferido de vocês? Só para a gente ver opiniões aqui da bancada, professor Flávio? Eu tenho 2 que eu mais gosto. Pode. Pacu e pintado. Você, professor. Eu gosto do pintado. Aí depende, pintado frito ou assado. Pode escolher só um, professor. Agora, assim, assado, eu adoro a matrinchã. Boa também. Engraçado. Matrinchã da Amazônia, tá? Porque aqui tem no Araguaia, não tem nada a ver com essa também. É bem diferente. Eu já sou muito fã de pera. Muito, Pera é boa muito, também. muito. E o senhor, professor? Você falou um ponto aí que é uma memória afetiva. Eu comi muito piraputanga frita quando era mais novo. Olha, mas eu vou... Minha família tinha uma chácara em Santo Antônio, a gente comia muito piraputanga frita. Pintado tem a versatilidade, né? O filé do pintado dá para fazer tudo. Assado, frito, cozido, inclusive a mojica, né? Prato regional aqui, uma delícia. Mas um pacu assado recheado com uma farofa Então, também esse para mim imbatível. é a figura pacu assado recheado. Com farofa, com couve. Eu Olha, gosto não também, tem mas eu sou bem melhor. mais da Ave matrinchã. Maria. Eu Comeu gosto da tudo? matrinchã. O olho do peixe, cabeça, todo, professor? Olha... E eu não sou muito fã de peixe de água doce, né? Eu prefiro o peixe de água salgada, até pela criação. Um paulistano acabou ficando acostumado mais ao peixe. Mas assim, eu aprendi a gostar do peixe de água doce aqui em Mato Grosso e eu adoro hoje um pacu, um pintado, é fantástico. Na Amazônia, não na Amazônia legal, nos estado do Amazonas, ali perto daquela região, eles fazem muita caldeirada. Tem umas caldeiradas também que é fantástica. Vamos perguntar para o ouvinte qual o seu peixe ou o seu prato que você acredita, sente que representa Mato Grosso. Aproveita também e manda aqui 99803-5580. A gente quer muito ouvir aí a sua opinião. Bruno, pensando nisso, chegando turista para você, que roteiro gastronômico você sugeriria para ele, assim, os pratos imperdíveis matogrossenses que ele precisa provar? Já que a gente está falando de peixe, primeiro uma peixada completa, né? Com Muito bom. pacu assado, com a mojica de pintado, uma boa farofa de banana, né? Gente, eu não almocei, só para destacar. Essa é uma entrevista que deixa a gente salivando. Só que hoje a gente não almoçou, então assim... O senhor também vai não? devagar, eu também não. eu vai também devagar. não. Meu Deus, nós vamos sair daqui direto para uma Tô com a boca peixaria. cheia d'água. Mas a gente tem também pratos regionais, né, que não envolvem peixe. A gente tem a paçoca de pilão, que é super tradicional, né, a Maria Isabel, os pratos com pequi, né, na época do pequi. Então a gente tem uma variedade muito grande, né, de pratos e de locais para experimentar esses pratos também, né? A gente tem bons restaurantes em Cuiabá, em Várzea Grande, né, no interior, né? Em Poconé, a gente tem muitos lugares para degustar esses pratos. Chapada dos Guimarães, né, que é um destino também. Então a gente está bem servido aí de variedade. Eu gosto muito daquele arroz com costelinha. E o melhor que eu já comi foi em Poconé, por incrível que pareça. E arroz com peixe seco, já comeu? Com peixe seco? Não. Muito nunca. bom. Fantástico. seco, né? Paco seco, Salgado. fantástico. Vou botar fantástico. aqui no muito bom. roteiro para eu tentar provar. Fantástico, fantástico. Engraçado que Arroz é um com prato peixe que seco. É muito não é tradicional em restaurante, né? Mas em Nunca casas vi. familiares, em quintais, Pedi né? para minha sogra fazer, É com muito certeza bom. ela conhece. Eu conheço um restaurante aqui que faz, É? vou te dar o nome, só não vou Legal. falar no ar, porque não tá pagando pra gente falar aqui. Sabe mas outra coisa que eu gosto muito, que eu como lá no quintal do Dona Branca? Carne com banana verde. É muito uma bom bom. também, já costela provei, com banana bom. verde, Costela né? com banana verde. Muito bom. E gemada também. O senhor gosta de gemada, professor? Olha, tem poucas coisas que eu não gosto, na verdade. Ah, Mas não tenho o costume de comer. Mas poucas coisas eu não Eu gosto. tenho uma frase, viu, Bruno? Eu falo assim: não tem coisa que eu coma, eu como de tudo. Agora tem coisa que eu gosto e tem coisa que eu gosto menos. Não gostar Isso. também de comer não é meu problema. E que come com pouca frequência, na verdade, né? O costume. professor, a gente precisa fazer uma pausa, mas o professor ele vai voltar desse ponto, orientando você que é turista, você que está recebendo alguém nos próximos dias, o que tem que experimentar, tipicamente mato-grossense. Não saia daí, é uma pausa bem rápida e daqui a pouco a gente segue com Conexões do Conhecimento, um oferecimento. 15h41, quarta-feira, 10 de junho de 2026.
Chegou agora? Ô, sorte! Obrigada pela sua preferência, confiança aqui no nosso Faleiro. Estamos no nosso quadro que eu sei que você gosta, Conexões do Conhecimento, um oferecimento do Univag, professor João aqui na bancada, professor Flávio Fogo, coordenador Bruno do curso de gastronomia aqui. E por uma... professor, quis o destino que os três aqui, sem almoço, Né? salivando, ouvindo os ensinamentos aqui do coordenador. Se der problema de dicção na nossa fala, é a isso. boca cheia d'água. É que a gente tá babando vamos mesmo. aqui, o Bruno também não captou as coisas, né? Uhum. Por que nós três viemos com fome? Ah. Porque vem alguém da gastronomia, a gente pensou que viria algumas mostras. Pois é. E as mostras não chegaram. Ah, não, Bruno, agora que eu pensei nisso. Vou precisar voltar, né? Falhou, Bruno. Ó, tem ouvinte conversando com a gente. Deixa eu soltar aqui a mensagem. O Deilson, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos, hein? O Deilson César falando. Em relação à questão de culinária, no Mato Grosso é um estado bastante interessante, né? Porque tem os seus pratos típicos, mas a culinária mato-grossense é muito rica. Então, não é somente o peixe, né? Aquela boa e gostosa costela com mandioca, que uns chamam de vaca atolada, no Mato Grosso também. A maioria das famílias aí, né? Essa comida cuiabana, essa comida mato-grossense, é muito bom. E parabéns pelo programa, Marcela, parabéns pro professor Flávio aí, por tudo que o senhor tem desenvolvido à frente aí da Univag, que tem tanto feito pela educação dos nossos jovens e adultos. Ô Deus, professor Flávio. Um abraço a Deus. Agora vamos ouvir o seu Antônio. Ô, seu Antônio, que bom que o senhor apareceu. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, professor João Edson. Boa tarde para esse entrevistado aí da gastronomia. Eu, para falar a verdade, Marcela, eu só sei fazer feijão tropeiro. Volta e meia a família pede para fazer um feijão tropeiro e eu vou para a panela, né? Vou para a cozinha. Mas parabéns aí pelo programa. Faz tempo que eu não ouço o professor João Edson. Hoje ele está aí, né? E os dias que ele poderia até estar também, mas eu estou viajando sempre e aí não consigo assistir o CBN. Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus, todos vocês aí. Amém, seu Antônio. Obrigado. Estamos aqui. Feijão tropeiro é difícil. É complexo. Bruno, é legal fazer aquela distinção que a gente estava até falando no intervalo sobre o que é uma comida do Cerrado como um Sim. todo, que são comidas de Mato Grosso, né? Isso, apesar, né, foi comentado sobre a vaca atolada. Isso. A gente tem a vaca atolada aqui, consumimos muita vaca atolada, principalmente porque a gente tem muita mandioca. É uma comida querida em Mato Grosso, mas não é só de Mato Grosso. Né? Exatamente. As origens, né, mais pro lado do sudeste, né? Mas a gente consome muita vaca atolada aqui também. Tem uma outra comida assim, né, com caldo que a gente consome aqui, que é o cozidão cuiabano, né? Cozidão cuiabano. Essa já é daqui, de Mato Grosso. Essa já é daqui, É como uma o próprio delícia. nome diz, né? Um cozido de carne com uma variedade de legumes, né? Tem milho, batata doce, mandioca, banana, tudo próprio cozido, escaldado, tudo né? junto. Isso. O escaldado cuiabano, né? Uma criação do restaurante Chopão, né? Então, difundido aqui, principalmente na época de frio, né? Ô Bruno, e pensando assim, é uma miscigenação, né? Que matrizes culturais influenciam a culinária mato-grossense? É legal essa pergunta porque a gente tem as matrizes, né, culinárias brasileiras, e o Mato Grosso ela é uma expressão dessas matrizes. Então a gente tem a matriz indígena, que é, né, a nossa raiz, tem a matriz europeia e a africana. Então a cozinha mato-grossense é uma junção dessas matrizes, assim como a cozinha brasileira, né, como um todo. É claro que em cada região, cada estado, a gente tem mais expressões. De um lado um pouco mais indígena, de outro um pouco mais europeia, de outro um pouco mais africana. Mas ela está presente em todo o país. E aqui no Mato Grosso a gente tem essa junção também. Então essa questão do escaldado, né, comida assim com muito caldo, é uma tradição europeia, né? Mas já o uso da mandioca, do peixe, a gente estava comentando aqui no intervalo, né? Da banha de lambari, da gordura extraída do Essa lambari. eu coloquei no caderninho também para provar. A banha extraída muito do bom. lambari
pescado ali na lufada, né? É uma questão totalmente regional aqui, ribeirinha, né? Então, a gente tem essas matrizes muito importantes, né? Essa junção faz a cozinha brasileira. 15h46, nós estamos falando da gastronomia. Tem um ouvinte que eu estava olhando aqui, o Roberto, está acompanhando a gente lá no YouTube, professor. Ele disse que não sabia que amanhã é o dia da gastronomia Brasileira. 11 de junho. É isso, ele falou brasileira, tá aí reforçado. Tem alguma tá razão adiantando. por que escolher esse dia? Essa data, Existe algum professor? fato? Olha, eu acho que é uma data muito importante como gastronomia brasileira, mas não tem um marco histórico para isso. Tem que ver quem aprovou a data, Sim. né? Sabe que a Legislativa. gente falou muito dos salgados, mas a gente não falou dos doces. Quer falar dos doces também, trazendo para nossa cultura? É bom, né? Eu, por exemplo, botei no caderninho aqui também para provar a gemada, que eu não Nossa, conhecia. isso Não é um conheço até clássico. hoje. E a Precisa. cachorrada? Vocês gostam da cachorrada? Adoro. Mas tem que saber fazer também. Tem que saber fazer. Tem uma que é muito, muito doce, eu não curto, não. Ela é mato-grossense. A Ela é cachorrada? mato-grossense, ela tem uma aparência que muita gente se confunde com a ambrosia, né? As duas são verdade. muito parecidas. Mas é diferente, mas são né? diferentes. Consistência. Qual que é a diferença, professor? A nossa cachorrada, ela tem um sabor, né? Pro ouvinte que nunca experimentou, ela vai lembrar um doce de leite misturado com rapadura. Ela é né? mais consistente também, né, Bruno, do que em relação à Isso. ambrosia. Pelo menos as que eu provei, eu senti isso. Ela lembra assim, isso, é mais consistente, né? Mais cristalizada, É. né? Mais durinha. Cozida em calda, né? E a ambrosia é um doce à base de leite e ovos. Então a ambrosia tem o sabor mais de pudim, né? De caramelo, leite, ovos. E a nossa cachorrada tem esse sabor mais de rapadura de leite, assim, que a gente está mais acostumado. A gente Tá. não pode deixar de falar do bolo de arroz, do Sim. doce de caju, né? Do furundu. O furundu. meu favorito é o furundu. É muito bom. Furundu, doce de mamão, né? Doce de mamão verde, doce de abóbora. Eu gosto muito do... Esse é um doce que eu vou falar que é regional, é cerrado como um todo, que eu já comi em Goiás, que é a questão do doce da casca do limão com doce de leite junto. Isso é uma delícia. É uma Né? delícia. É uma coisa Nunca fantástica. provei esse. Prove. É bom. Doce bom. da casca do limão e aí você bota junto o doce de Mas leite. é azedinho? Fica um... Não, é como Tem- se fosse um doce de laranja. Ah, Era tudo Mato Grosso. Encher Não a Mato boca Grosso, tem que falar d'água Mato de Grosso inteiro. Eu saí de lá, Mato Grosso inteiro, né? Faz o Tinha doce que dar um babador pra gente nessa bancada hoje. que é feito da laranja. Aqui chama laranja misteriosa, lá chama laranja brava, que é aquela laranja cascuda, um pouco meio amarga dentro. sim. Você tira a casca, corta ela em gominho, dá uma rapadinha nela e ela passa 3 dias na água, colocando água e tirando. Aí você pega ela, joga com melaço de cana, um pouquinho de cravo e canela. É uma maravilha. Nossa, O doce de limão tem um processo parecido, é bem longo, assim, são vários dias no processo para justamente tirar esse amargor da casca do limão e ele ficar bem E cristalizado. não tem nada assim. de azedo ou de amargor. Eles Nada. tiram, é um bem feito, você não acha. Mandar um beijo a Silvano, nosso ouvinte fiel, que está aqui do outro lado da rua e acompanha a gente. Obrigada, Silvano. Você é um querido, mas você é um abusado também, porque eu tô sem almoço. Olha aqui a foto que ele mandou. Anderson, ele tá dizendo, bom que já falou dos doces, sou dessa área. Rocambole. Eu não acredito que o Silvano faz rocambole. Tem 5 anos que a gente quase sei de CBN, ele nunca mandou um rocambole aqui, Nunca, né? mano. Aí. Ele tem um pé em Pernambuco? Eu tô ficando Rocambole é irritada pernambucano, agora, né? inclusive. Cadê? Ele tem um pé? Rocambole é o pernambucano. rocambole, Ah, Pernambuco, bolo de é rolo. bolo de rolo. Bolo né? de É rolo. bolo de rolo. Anderson, mostra aqui o Silvano com as suas Rocambole é habilidades. portuguesão mesmo. Bolo de rolo e o... que é? Souza Leão? Bolo Souza Leão é de Souza lá Leão, também. é. Olha E muito bom, hein? lá, Olha, Silvano. tá bonito o rocambole. Professor, se o senhor pudesse, tivesse aqui um ranking, escolher um doce que representa Mato Grosso, qual desse que a gente falou seria? Nossa, eu acho que é a cachorrada, mas também o furundu. O furundu é típico nosso, Bem né? típico, né? O furundu, ele tem esse nome em outros estados, principalmente no interior de São Paulo, do Sudeste. Mas lá o furundu não tem a especificidade de ser de mamão. Ele pode ser um doce em calda qualquer. Aqui não. Nosso furundu, ele é o doce antigamente feito com o pau do mamoeiro, né? Agora Hoje não se mais. faz mais com o mamão verde, ele bem verde.
no mesmo processo, né, usando a calda de água e açúcar, cravo, né, ou rapadura também. Eu gosto com rapadura. Aquele sabor da cana é bem mais... E da cor, né, característica também. Então, falando aqui, só para finalizar, mandar um beijo para Eduardo, motorista de aplicativo, que a gente não falou do pé de moleque, porque é junho, festa junina, mas é porque não é tipicamente mato-grossense, né, professor? Por isso que a gente... pé de moleque é em geral. O daqui é o piché, né? Isso, exatamente. Piché, né? O doce de milho socado com açúcar e canela. Tem inclusive a música, muito né? bom também. Socadinho torrado. Ô Bruno, agora sim, a gente tá falando de gastronomia em Mato Grosso e você forma a gente nessa área. Até para que os nossos ouvintes possam se situar, como é que é o mercado de trabalho nessa área? O mercado ele é desafiador, professor Flávio, mas ele é sempre crescente. Por que eu digo isso? O ouvinte deve acompanhar isso. A gente tem uma constância aí de abertura e fechamento de negócios, né? É uma área desafiadora, mas ela não para de crescer. Ao mesmo tempo que a gente tem fechamentos de restaurantes, a gente tem aberturas também. E cada vez mais pessoas preparadas que estão estudando, né, para lidar com o negócio. O negócio de alimentação é um negócio desafiador, mas ele é muito promissor. Ele é rentável, né? Ele a gente, né, tá falando de alimentação aqui, todo mundo tem histórias para contar de restaurantes, de comida, de afeto, enfim. É uma área gostosa de trabalhar. O que eu vejo, inclusive lá pelo Univag, né? Você pode falar até, me complementar até para dar mais profundidade, mas o que eu visualizo dos nossos estudantes que se formam no curso superior de gastronomia lá, muitos deles empreendendo, né? Montando as suas iniciativas e seus negócios, né? E tem aquele também que faz por hobby, por ter uma segunda profissão, né? Nós tivemos casos assim de profissionais já formados e renomados na sua área que foram fazer o curso, né? Porque gostavam muito de gastronomia também. Mas em termos de mercado de trabalho, eu acho que essa questão do empreender é muito presente no nosso curso, né? Inclusive é um diferencial do nosso curso, né? A gente tem um empreendedorismo, né, enraizado no nosso curso em todos os semestres. A gente fala sobre empreendedorismo e leva o aluno, né, a pensar e estudar sobre esse tema. Inclusive, um caso, né, que a gente sempre conta, tem 2 egressas do curso, 2 ex-alunas com mais de 40 anos, uma família grande, cada uma já tinha 4 filhos. E se conheceram na mesma turma, na gastronomia, e elas chegaram falando assim, a gente tem uma família grande, a gente quer cozinhar melhor para nossa família. Não quer trabalhar na área, quer só ter um repertório maior, né, para nossa família. No último semestre do curso, as 2 estavam falando, a gente está abrindo o nosso negócio. E o que eu acho interessante é que... a gente precisa botar isso lá na nossa caderneta. Nós fazemos, no final do curso, é como se fosse o trabalho de conclusão, eles têm que fazer um cardápio autoral e oferecer um jantar, né, como se fosse um restaurante normal. A gente precisa convidar o João e a Marcela quando tiver esse jantar de fechamento. Já estão convidados. Para eles depois darem um parecer aqui para os nossos ouvintes, se gostaram ou não. A gente já tá com roupa de ir, professor. Eu amo ser jurada assim, não é, professor? Eu vou me achar uma jurada de gastronomia. Você só vai degustar, melhor ainda, não precisa nem julgar. Não, mas eu vou pôr aqui na cadernetinha para eu conversar com o senhor aqui na bancada. Esse aqui vai ser um assunto. Ah, professor, nós vamos passar bem. Olha, a experiência muito legal. Com certeza, e parabéns pela iniciativa. E enquanto vocês falam, eu estou recebendo algumas mensagens de pessoas que sonham, que têm outra profissão mesmo, estão dizendo aqui, Dona Vera, querida, um beijo para a senhora, mas que sonha em fazer. Então, é sobre isso também. Chegar a uma fase da vida que as pessoas se permitem fazer o que sempre sonharam fazer, né, professor? Deve ter muita gente assim lá. Tem muito sim. Uma grande parcela dos nossos alunos fazem por hobby, realmente. Não querem seguir carreira, querem se aprofundar em algum assunto específico, querem conhecer mais sobre a gastronomia. O que é legal é que o nosso curso é muito prático, ele tem muita aula prática de cozinha quente, de confeitaria, panificação, inclusive bebidas também. A gente fala sobre vinhos, tem aula de degustação de vinhos, de drinks, de cervejas. Então é um curso muito amplo, né? E para quem quer seguir carreira também, a gente também tem muito conteúdo.
sobre gestão de negócios, especificamente sobre restaurantes e área de eventos, né, turismo. Então é um curso completo, tanto para quem quer seguir carreira, mas também para quem quer fazer por hobby. Tem um isso ouvinte. é muito importante, viu, João? Porque a gente não forma só o cozinheiro. Sim. Nós formamos o chefe que tem capacidade de gestão para o empreendimento gastronômico e também sabe tocar uma cozinha como ninguém. É isso mesmo, porque muita gente acha que o formado em gastronomia vira um cozinheiro um chefe de cozinha, né? E não é isso. No Univag, não. A gente tem um leque muito amplo, né, de possibilidades. Tem um ouvinte fiel nosso, ele manda sempre aqui no meu só, o Cláudio. Ele está perguntando, e o baguncinha com maionese temperada, vocês não vão falar? Baguncinha é um ícone, né? De Cuiabá. O ícone da nossa baixa gastronomia, né? É um lanche, inclusive... É patrimônio material. Patrimônio material de Cuiabá, exatamente. Então o turista deve conhecer também o baguncinho. Mas Bruno, escolhe bem o lugar, porque a procedência da maionese caseira é importantíssima. Que a baguncinha não faça bagunça. Né? Senão depois o dia seguinte é um dia de bagunça. Mas, Bruno, o baguncinho, ele realmente... Eu tô até perguntando isso porque não é que só cuidado com o tempo, professor, que ele tá nos distraindo. Eu como, mas eu não sou fã de comidas de rua, tá? O baguncinha, realmente ele tem um diferencial em relação aos X da vida que fazem por aí? Tem sim, a maneira de preparo, né? A combinação dos ingredientes, ela é nossa aqui, né? Comentou do X, né? Então tem o Sul, tem o X, né? Tem o pior nome é no Rio e Minas, né? Que chama de podrão. Isso, podrão. Tem o podrão, São Paulo tem é X-tudo. Outros lanches, mas aqui o baguncinho é nosso. A maneira como é montado, os ingredientes, e foi comentado sobre maionese temperada, tenho certeza que tem torcida organizada aí dos lanches de Cuiabá, quem tem a melhor maionese. Se abrir uma enquete aí, vai longe. Vou experimentar aí, hein? Professor Flávio, caminhamos para o fim, é o momento das considerações finais, dos avisos que a gente gosta também aqui na bancada. Bom, eu quero deixar para o Bruno fazer as suas considerações finais e da minha parte, Marcela, quero só lembrar que o vestibular de medicina está aberto, né? Até o dia 19. Exatamente. E temos também, pelo mesmo prazo, o processo seletivo do mestrado em arquitetura e urbanismo, único do estado, né? Que forma pessoas para serem referências na gestão de cidades, em planejamento urbano, também com o processo seletivo aí, 10 vagas abertas. Professor Bruno, se faltou algo que queira destacar, e a gente agradece muito a sua participação. Eu esqueci de falar da cidade de Santo Antônio, que tem restaurantes muito bons também. Tem que citar, senão os amigos de Santo Antônio vão ficar bravos. Maravilhosos, já fui em alguns, professor. Um abraço para todo mundo. Quero falar também que a nossa culinária, a gente, quando recebe pessoas de fora, a primeira coisa que a gente precisa pensar em restaurantes, né, em comida, é levar em locais que fazem a culinária regional, né? Ao invés de levar em restaurantes internacionais que vão servir pratos internacionais, lembrar da nossa culinária, né, que isso também é valorização. Mas não só nos restaurantes, nos quiosques, nos bares, nas lanchonetes, né? Que valorizam também a nossa alimentação. Obrigada, professor. Deixa eu soltar um alerta aqui, só antes da gente se despedir, Washington. Olha, chuvinha aqui na região do São Gonçalo, região aqui do Parque Cuiabá. Tá refrescando o negócio aqui, hein, pessoal aí da rádio. Chuva, meu povo, inclusive já com acidente aqui também, deixando esse alerta, redobre a sua atenção, porque chove, garoa fina, mais uma chuva simpática na capital mato-grossense, e é com esse clima que a gente vai se despedindo. Obrigada, professor. Eu agradeço, um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigada, professor João.